Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, sou sócia proprietária da Mafra Gestão Integrada e hoje nós estamos aqui para mais um TrioCast. Aqui nós gravamos alguns empresários, colaboradores que frequentam o Trio para que vocês possam conhecer a história, insights, dicas, sugestões para o seu negócio. Então, hoje eu tenho a Carol Egídio, que ela vai falar sobre fisioterapia pélvica. Você viu que não é um processo simples para mim, né? Então, Carol, brincadeiras, mas obrigada por estar aqui. Carol, obrigada por disponibilizar seu tempo, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre a fisioterapia pélvica, né? Você viu que agora eu acertei de primeira. Agora foi. Muito obrigada a você, Márcia, pelo convite. É uma honra poder falar sobre a fisioterapia pélvica e poder trazer essa informação para as mulheres e começar a quebrar alguns tabus que ainda existem sobre a fisioterapia, sobre um momento mais íntimo da mulher, que muitas vezes não é falado desde lá atrás, na adolescência, na infância, né? E que a mulher às vezes vai carregar aquilo para o resto da vida achando que é normal. Né? Incluindo processos gestacionais que a gente sabe que não tem, muitas vezes não é normal. Verdade. Carol, mas antes de você contar os segredos aí, conta um pouquinho como é que você chegou, né, a entrar nesse assunto, a se especializar. Conta um pouquinho da sua história. Bem, mas é o seguinte, primeiro que a fisioterapia, eu brinco que ela entrou na minha vida num processo assim que eu não esperava, foi ela que me escolheu, não fui eu que escolhi a fisioterapia. Tá? Eu entendo. Mas ela foi jogada, tipo, olha, tudo bem, você conhece a fisioterapia, deixa eu te apresentar, foi mais ou menos assim. Mas a saúde da mulher, ela veio na faculdade mesmo, quando eu conheci a matéria, né, da saúde da mulher, da uroginecologia e obstetrícia, e eu falei, olha, isso é interessante. Gostei disso, falar sobre o feminismo, falar sobre mulher, falar sobre a saúde íntima, para mim sempre foi algo que me interessava, tá? Desde que eu me entendia por gente, eu brincava que quando eu era criança eu gostava muito de ver mulheres grávidas e elas me traziam muitos questionamentos na minha infância e coitados dos meus pais que sofriam com os questionamentos, né? E todas as vezes que eu via gestantes, eu sempre queria conversar com elas, saber como era a gestação delas, como elas estavam, e eu gostava de cuidar delas, sabe? E o cuidar delas, uma criança, era uma coisa tão boba, assim, tipo, para mim, sempre quando elas estavam por perto, eu queria levar um copo d'água para elas, eu queria agradar, eu queria ficar passando a mão na barriga, eu queria perguntar do neném. Então, eu pensava que isso era algo meu, assim, eu gosto, eu acho bonito, a maternidade é algo que me agrada, um assunto que me agrada. E eu levei a minha infância, adolescência, e começa aquele questionamento: o que você quer ser quando você crescer? Né? A pressão, né? Para você decidir o que é melhor para o seu futuro, né? E sempre tem isso, né? Desde que nós éramos muito pequenos, se tinha o brincar, né? Do que você quer ser? Né? Qual é a sua profissão? O que você quer fazer? E eu falava, eu quero ser médica veterinária. Que legal. Eu quero ser médica veterinária. E aí eu fui levando isso por muitos anos na minha vida. E eu achava que isso era verdade. Diz a minha mãe que muito antes de eu falar de medicina veterinária, eu falava sobre ser dentista. Né? Ela falava, não, você falava que você queria ser dentista e eu jurava que você ia ser dentista. E esses cuidados com a medicina foram. Até que eu acho que eu prestei uns 2 vestibulares. E eu falei, gente, isso não é pra mim. É uma vida que a gente precisa se dedicar muito, né? E você começa a participar de eventos de faculdades, conhecer alguns cursos. Falei, não é medicina veterinária que eu quero, eu acho que eu tô enganada. Mas eu era muito jovem, falei, ok, vamos pesquisar mais coisas. E fui em outros universos dentro da biologia ainda, né? Eu nunca saí do cuidado, da saúde, eu sempre fui para essa área. E aí um dia eu tava acho que no segundo ano de cursinho, e nós tínhamos um orientador pedagógico. E ele que me apresentou a fisioterapia. Porque nós fazíamos uma sessão toda semana com ele. E aí um dia ele chegou em mim e falou assim, olha, vamos fazer um teste vocacional? Vamos ver o que dá para você?
que ele percebeu que eu estava meio confusa ainda. Eu quero ciências biológicas, a área das biológicas, mas que lado que eu vou? Tinha muita informação para mim naquela época. E eu falei, vamos lá. Fiz, e ele falou, Carol, deu cuidados com o ser humano, não é cuidados com os animais. Ele falou para mim, você já conheceu a fisioterapia? Eu falei, não, nunca pesquisei fisioterapia. Ele falou, te levo a pesquisar. Naquela época não existiam muitas redes sociais, né? Era mais difícil chegar às informações. A nossa internet era discada. Então tá cumprimentando nossa cidade, Carol. Não vou falar nossa cidade, mas... E aí eu falei, era revista, né? E eu ficava revendo aquelas revistas e falava, gente, eu tô gostando disso. Porém, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do desafio. Nele eu encontrei a terapia ocupacional e falei, não é fisioterapia. Ele tá errado. Não, ele tá confuso. Tentei terapia ocupacional, cheguei a fazer inscrição na faculdade para TO. Não cheguei a fazer o curso, não, porque na hora que eu fiz para TO e para físio, na hora que, um mês, 15 dias mais ou menos antes de começar a faculdade, eles me ligaram e falaram, olha, não formou turma para TO, nós estamos te colocando na fisioterapia. Aí eu pensei comigo, ela já escolheu, a fisioterapia já te escolheu. É um desafio, vamos lá, se eu não gostar, a gente muda. Eu vejo o que eu faço, né? Comecei a fazer a faculdade de fisioterapia, Márcia. Não tinha uma matéria que eu não gostava. Eu lembro que tinha um amigo meu que falava assim pra mim, mas você gosta de todas as matérias. Se a gente tinha aula de cardiologia, eu ficava apaixonada. Se a gente tinha aula de pneumologia, eu ficava apaixonada. E ele falou assim pra mim, você precisa se definir do que você quer. Eu falei, eu tenho 4 anos de faculdade, eu tenho um tempo. Mas o 3º ano de faculdade, quando a gente conheceu a fisioterapia pélvica, né, a saúde da mulher, eu falei, olha, aí tem um negócio, aí tem algo que me interessa. A professora começou a entrar em pontos, e quando ela começou a falar sobre gestação, obstetrícia, a função da fisioterapia dentro das maternidades, aí foi como se eu tivesse voltado ali, sabe, para mim. Imagina. Acendeu uma luz, eu falei, é aqui que eu vou ficar. No meu 3º ano de faculdade, eu já sabia o que eu queria fazer. E eu era a única dentro de todo o meu grupo. Que bom que você estava observando o que tinha por vir, né? Às vezes o pessoal espera, né? Eu preciso concluir o curso para poder ter certeza de qual especialidade seguir. E na verdade é o contrário, né? Você precisa ir validando passo a passo dentro do percurso da faculdade para você ter mais certeza da aplicação prática, né? Da ênfase que você vai escolher, né? Exato. Mas eu acho que o mais importante também, Márcia, é você olhar o seu passado, coisas que você gosta muito de fazer no seu dia a dia. Sim. Tá? As pessoas falam, mas eu não tenho um dom, não tenho nada. Tem. Olha, todo mundo tem o seu dom, né? Vai ter algo que vai te encher os olhos. Sim. Né? E foi isso que aconteceu mesmo. Quando eu fui fazer a especialização de uroginecologia, eu tinha uma certeza de uma coisa, eu não queria trabalhar somente num lado, tá? Eu queria trabalhar com os dois, então eu queria trabalhar tanto saúde pélvica feminina quanto saúde pélvica masculina. Então entendi. Eu pensei assim, eu não posso fechar só uma porta, né? Eu não posso pensar assim, olha, eu vou atender só a saúde da mulher. Entendi. E aí foi onde eu encontrei a minha pós-graduação mesmo, na Unesp de Presidente Prudente. E a sua especialização foi em quê, Carol? Uroginecologia e obstetrícia. E aí, assim, nela eu abranjo, então, a saúde pélvica feminina quanto saúde masculina. Abranjo também atendimentos gestante, pós-parto e a oncologia mamária e pélvica. Entendi. Então, para mim, encaixou, sabe? É como se fosse uma peça que realmente estava faltando dentro da minha vida ali, que hoje, se você perguntar para mim assim, Carol, se a fisioterapia não te bastasse, fala assim, não deu mais, não quero, o que você faria? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes, e a resposta é sempre a mesma. Não sei. Permaneço. Gosto bastante, não me veria fazendo outra coisa. Eu brinco que talvez eu faria... Eu acho que eu cuidaria das pessoas. Não tenho... Ginecologia, talvez. Eu iria para medicina. Aí eu faria faculdade de medicina e iria para ginecologia.
Entendi. Mas não sairia dessa área. Olha que delícia. É missão de vida, né, Carol? É uma missão de vida, com certeza. Cuidar das outras mulheres, E principalmente. teve alguém que te inspirou, Carol, na infância? Ou é alguma coisa sua mesmo? Não, teve. A mãe da minha mãe, a minha avó materna, ela era uma mulher que ela sempre falou muito sobre a força feminina. Ai, que delícia. Sobre a história dela, né? Então, assim, isso era uma coisa que me abriu os olhos para ela, sabe? Quando ela falava do quanto nós mulheres podemos chegar, do que nós podemos fazer, né? E eu pensava assim, olha, ela tem razão. E essa força feminina, esse lado do cuidar de outra mulher, vem também muito da minha mãe. Minha mãe tinha muito essa preocupação em cuidar, né? Então, Entendi. em casa somos 3 mulheres. Eu, minha irmã mais velha e a minha mãe. Então, era uma mulher cuidando de mais 2. Entendi. E esse cuidar de uma outra mulher, ter esse olhar, que era o olhar da minha mãe, né? O olhar com essas meninas, era algo que me deixava sempre muito, muito encantada, né? Me deixava muito feliz. E eu até falo para ela hoje que eu vejo que hoje nós temos uma mesma tendência de cuidados com as crianças em casa, porque nós vimos ela, né? Ela Entendi. foi o nosso espelho. Que Então bom. ela foi, com certeza, ela e a mãe dela, com certeza, foram a minha inspiração para hoje cuidar de outras mulheres. Que delícia. E quando a gente fala sobre esses tabus, né, Carol? Eu acho que, assim, é um assunto que fala pouco, né? Eu estava até comentando com você que, para mim, eu acabei conhecendo um pouco mais na minha gestação da Lívia, e eu particularmente não conhecia esse trabalho que é belíssimo, né? Nos auxilia absurdamente. Quais são os principais tabus que você fala, pelo amor de Deus? O principal dele na gestação é de que a gestante precisa ficar em repouso o tempo todo. Toda a gestação. Desde o dia que descobre a gestação até o finalzinho, né? Para mim, esse é o pior tabu. Eu falo, não, gente, gestação é movimento. É movimento. Precisamos muito movimentar. O parto é movimento. E aí nós entramos numa outra, uma segunda parte disso para mim, assim, desse tabu, de achar que parto é parto de novela, parto de filme. A mulher eu sempre brinco que elas estão no momento mais felizes, né? Um casamento, acontece alguma coisa, e puf, a bolsa estoura. Aí todo mundo sai correndo, leva a gestante para um quarto, deita lá na cama. Tudo lindo, maquiada, com muita pó, né, maquiagem. E fala pra ela, força. Aí você vê aquela mulher que segura a respiração, né, fazendo uma força descomunal, e a gente pensa assim, poxa vida, por que ela não tá se mexendo? Por que ela não tá saindo dessa cama? Por que ela não tá se movimentando? Né? Então, o querer que a gestante fique o tempo todo em estado de repouso é prejudicial. É muito prejudicial. Então, para mim, é o pior tabu. O segundo é de que ela não pode ter relação sexual. E isso é um medo da gestante. Não é um medo só do casal, é um medo da gestante. Elas vêm sempre com essa pergunta para mim, Carol, quantas semanas eu posso ter relação sexual? Eu olho pra elas e falo... nunca perguntei isso, olha aí, uma boa pergunta. Eu falo, você tem desejo? Primeiro ponto, tá tudo bem você não ter desejo por enquanto, tá? No comecinho da gestação tem uma mistura de hormônios ali. Nossa, Carol, caiu muito meu libido. Tá tudo bem, isso acontece? Daqui a pouco vai voltar ao normal. Se você se sente segura pra isso, me sinto segura. Seu parceiro se sente seguro? Ele também se sente, então tá tudo bem. Tem alguma contraindicação que seus médicos passaram para você? Tem. Então vamos olhar para essa contraindicação. Se não há contraindicações, se eu posso manter uma vida ativa normal, se eu posso estar trabalhando, se eu posso estar numa atividade física, tá tudo bem eu ter relação sexual. Não vai machucar o bebê, não vai te machucar, tá? E é muito bom, é um vínculo novo que cria entre o casal, né? Um vínculo que se fortalece entre o casal nesse momento que é muito diferente. Então, esse é um tabu que os dois trazem para mim. E quando eles vêm falando assim, olha, a gente não tá tendo porque a gente tá com medo, é hora que eu sento, eu paro tudo que eu tô fazendo e falo, vamos conversar sobre isso? Entendi. E tem mais algum, tipo, mito cômico que você fala, ai, meu Deus, de onde tiraram essa? Uma vez eu tava num curso de gestante
E finalizei o curso e abri para eles para perguntas. Aí eu lembro que o pai olhou para a esposa assim, eu quero fazer uma pergunta. Falei, por favor, vamos lá, adoro perguntas dos pais. Normalmente as mulheres que fazem pergunta. Ô Carolina, a minha esposa, ela tá grávida, já quase no final da gestação. Você pode falar para ela que ela não pode agachar? Eu falei, não pode agachar? Aí eu olhei para a enfermeira olhou para mim e falou assim, por que ela não pode agachar? Ele, não, porque o neném vai nascer. Todo mundo na sala começou a dar risada. Aí ele falou assim, não, gente, é verdade, né? A minha avó falava, eu falei assim, então, vamos voltar lá atrás, né, com as nossas avós, né? Elas trabalhavam muitas vezes em colheitas. E elas grávidas agachavam. Então, as índias ficavam agachadas. Então, não faz sentido. Aí eu parei, expliquei para ele toda a anatomia. Falei, olha, as mulheres, normalmente, parir agachada é uma posição muito confortável para ela. Então, não tem problema. Aí ele falou assim, aí ela olhou para ele e falou, tá vendo, meu querido, eu posso agachar. Aí eu perguntei para ela, agora minha pergunta vai para você. Quando cai algum objeto do chão, o que você faz? Aí ela deu risada, ela falou assim pra mim, alguém pega pra mim. Eu falei, e quando você tá sozinha? Ela falou, vou empurrando com o pé, sento na cadeira e pego. Aí eu falei assim pra ela, tá, eu vou voltar pra uma outra pergunta um pouco mais difícil agora pra você. Você sabia que sentar, por exemplo, no vaso sanitário, é um agachamento? Aí eles olharam assim, eles falaram, olha, a gente não tinha pensado nisso. Então é cômico, assim, quando a gente pensa que eles ficam querendo segurar, né, a gestante de fazer movimentos tão naturais. Sim. E é algo que a gente não sabe de onde surgiu. Você acredita que é desconhecimento do próprio corpo humano? Sim, com certeza. A consciência corporal é algo que nos dias de hoje nós temos que trabalhar. A função do fisioterapeuta hoje é ensinar consciência corporal para as pessoas que as pessoas não têm. Então a desinformação da potência do nosso corpo, do que nosso corpo pode fazer, subutiliza ele, né? Então, com certeza é uma desinformação muito grande do que o meu corpo pode fazer, até onde ele pode ir. As pessoas, elas têm medo do movimento, né? A cinesiofobia, ela é algo muito presente hoje. Porque todas as atividades que eu vou fazer, por exemplo, a academia, a pessoa fala assim, logo que ela sai da academia, se por acaso ela sente algum desconforto, que é normal da atividade física, ele vai falar, ai, não vou voltar a fazer aquele exercício específico porque eu dei mau jeito. Mau jeito às vezes veio de outras posturas, né? Entendi. Veio de outras coisas. Pode ter uma relação à postura do exercício no momento? Pode. Tá? Mas normalmente eu preciso olhar o dia a dia dessa pessoa que está fazendo essa nova atividade física, né? Quais são as atividades que são correlacionadas com a fisioterapia pélvica para que a pessoa que não conhece sobre o assunto, para que ela possa se inteirar, Carol? Ok. A primeira coisa que eu gosto muito de explicar é que a fisioterapia pélvica, nós temos o objetivo de trabalhar com as disfunções pélvicas urinárias. Disfunções, tá? Então, por exemplo, qual é a primeira delas? Incontinência urinária. E aí nós temos a continência urinária de esforço e a continência ou a incontinência urinária mista, né? Que eu vou ter ali uma hiperatividade vesical. Quando eu sinto vontade de fazer xixi o tempo todo, e é uma vontade que ela vem como se a minha bexiga estivesse cheia. E eu acabei de ir no banheiro fazer xixi, tá? E eu posso ter perdas urinárias caminhando ao banheiro, tá? Então eu tenho 2 tipos de incontinência urinárias aí. E essas são as principais disfunções urinárias, tá? Entendi. Depois das disfunções urinárias, nós temos as disfunções fecais, tá? As anais, né? Então perdas anorretais, tá? Pouco menos presente no dia a dia da saúde pélvica, mas sim, apresenta também, entendi. Tá? No caso da mulher, é uma incontinência urinária, qual vai ser o foco, né? Por que surgiu uma incontinência urinária? Eu posso pensar na idade, gestação, tipos de parto, tá? E quando eu falo tipos de parto, eu não estou falando mais que foi
o parto normal que provocou incontinência urinária. Ao contrário, às vezes foi a postura que ela adotou que pode ter causado uma lesão naquela musculatura, tá? Entendi. Porque muitas vezes as pacientes vêm falando assim para mim, com incontinência urinária. Eu avalio muitas pacientes que falam assim, Carol, eu fiz cesárea para evitar uma incontinência urinária e olha só, eu ainda tenho incontinência urinária. Eu falo, mas não é o parto que provocou isso, mas sim a própria gestação, tá? E a gestação, eu posso apresentar uma incontinência urinária. É comum, mas não é normal. Entendi. Tá? E isso é um tabu que eu preciso quebrar entre as minhas pacientes. Quando eu pergunto, como você espirra, tosse, pega peso, perde um pouquinho de xixi na calcinha? Perdo, Carol, não é normal? Porque eu tô gestante. E é só um pouquinho. Eu falo, não é normal. É comum, pode acontecer numa gestação, mas não é normal. Tem a fisioterapia pélvica. Fortalecer. Exatamente. Se eu tenho a preocupação de cuidar de todo esse corpo na gestação, por que não do assoalho pélvico? Né? Entendi. E aí onde vem também a falta de informação. O que é assoalho pélvico? Onde ele fica localizado? Né? Por que falar dele? Por que ele é uma musculatura importante? Outro ponto que a fisioterapia pélvica também trabalha são com as disfunções sexuais, tá? Então são dificuldades, né, em conseguir ter ou manter uma relação sexual. A fisioterapia pélvica também tem o objetivo de cuidar dessas mulheres e homens também com disfunções sexuais, tá? Até com homem isso acontece. Até com homens, são as disfunções eréteis, né? Entendi. Então é muito comum. Hoje, no tempos que nós vivemos. Por você ser mulher, às vezes os homens ficam aflitos de contar esse detalhe para você. Sabe, mas assim, ó, hoje a quantidade de pacientes homens que eu atendo é muito menor. Tá? Entendi. No consultório a gente focou muito em atendimento a mulheres. Ainda recebo alguns pacientes masculinos, mas a maioria deles são femininos. Tá? Entendi. Por tabu. Medo de contar para uma mulher, né? Exatamente. E os homens, eles vão apresentar a fisioterapia pélvica por um motivo, por incontinência urinária. Só. Tá? Dentro disso que nós vamos descobrir as disfunções eréteis. Tá? Por quê? Eles tiveram prostectomia. Tá? Eles tiveram um câncer em próstata, retirada da próstata. E aí, consequentemente, esse homem pode evoluir uma incontinência urinária. Só que assim, eu acho engraçado que o tabu, a vergonha de vir à fisioterapia é tão grande que eu tive pacientes que ficaram há mais de 10 anos com fralda, com incontinência urinária. Meu Deus. E só vieram à fisioterapia porque o urologista falou, não, ó, tá aqui, eu vou te indicar um profissional e ela você pode confiar, ela você pode ir. E aí quando você chega e você recebe, aí onde está a questão do receber, o acolhimento desse paciente, né, e mostrar para ele que, olha, tá tudo bem. Tá? Isso aqui é tratável. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E no meio tempo nós vamos descobrindo as disfunções eréteis no paciente masculino. Tá? Mas 90% deles eles não vão expor isso, tá? Para a sua companheira, infelizmente. Que pena, né? Que pena. Infelizmente. Eles vão expor isso muitas vezes para o médico urologista. Porém, ele vai ter passado por N coisas. Ele vai ter tentado medicações. Ele vai ter tentado outras coisas para depois, quando ele vê que ele já não tem mais o que fazer, aí ele vai chegar e vai contar para o médico. Mas ele mesmo procurar uma fisioterapia pélvica... Carol, mas eu acho que tem muito essa questão cultural envolvida mesmo, sabe? Porque, por exemplo, na minha área que é gestão, às vezes o empresário, a pessoa que está acompanhando todo esse processo, Carol, ela sente necessidade, ela tem dores, ela tem dificuldades, mas ela não se sente pronta para expor a dor, o problema dela, sabe? É muito triste que a gente está carregando isso durante muitos anos de uma forma desnecessária, porque não precisa, né? Hoje você tem vários especialistas, né? Você tem várias pessoas que podem te auxiliar a sair da dor, né? Tanto dessa questão de incontinência urinária,
como do meu caso, da gestão, né? Que às vezes a empresa está falindo, ou então não está conseguindo conduzir funcionários, não está conseguindo conduzir a própria empresa, né? Então, como a gente estava falando anteriormente, né? O eu empresa, né? No caso, Sim, né? sim. O eu empresa ou empresa maior, todos nós temos dificuldades, só que quanto mais a gente se abrir a pedir ajuda, a trocar experiência, a estudar sobre isso, né? Eu acho que a nossa cabeça abre, né? O mindset evolui de tal forma que deixa com que a gente tenha mais qualidade de vida, né? Então, a gente estava falando há pouco sobre emagrecimento com uma médica, né? E ela, nossa, tem que melhorar o mindset para que a gente possa, inclusive o tratamento ser bem sucedido, né? Eu acredito que no seu caso a mesma coisa, né? Porque se ele começar o trabalho, o tratamento, e ele não entender que isso é uma necessidade, às vezes ele vai ficar de fralda por 15, 20 anos, desnecessário, né? Tipo, diminuindo a qualidade de vida dele. Então, é importante se abrir para o mundo novo. Graças a Deus que a gente tem tanta informação, né? Tem pessoas especialistas em cada área para auxiliar e amenizar essas dores, né? Você sabe, Márcia, que eu acredito muito na vulnerabilidade. As pessoas, elas têm medo de demonstrar que elas são vulneráveis. Somos vulneráveis, todos temos isso, né? Então, quando eu mostro a minha vulnerabilidade para você, você vai... Qual é o pensamento dessa pessoa? Tipo, olha... É muito fraca. É muito fraca. Não podemos ter pessoas fracas no mundo de hoje. Sim, sim. Né? E esse medo das pessoas de querer encarar, né? Principalmente a questão da saúde. Dentro do trabalho, a saúde ela responde dentro do trabalho e vice-versa. Se eu não Porque o ser humano é único, né, Carol? Exato. No trabalho ou em casa, é um ser humano, né? Somos um só, né? Se eu não estiver bem com a minha saúde, eu não vou poder entregar um melhor trabalho. Sim. Né? E se eu não estiver indo bem no meu trabalho, eu vou responder isso com a minha saúde. Se eu tiver com a minha saúde excelente, eu vou entregar o melhor trabalho que eu posso. Então, é isso que acontece quando o paciente chega para mim. Quando ele se entrega na vulnerabilidade e eu percebo que esse paciente ele está trazendo para mim, ele está se entregando, ele está trazendo dúvidas e o acolhimento, faz toda a diferença. E aí onde ele abre a caixinha de que ele precisa me ajudar. Você vai adorar realmente o filme da Bárbara. A gente estava falando disso agora há pouco, né? É que realmente tem os dois mundos, né? O mundo real e o mundo da Barbie, né? Isso, que é perfeito, incrível, né? E aí ela mesmo tá se permitindo ser vulnerável, chorar, sofrer, ter sentimentos ruins, né? Então, olha só que legal. Eu fico muito feliz quando eu assisto e vejo coisas que está demonstrando que você, como ser humano, pode ser vulnerável, que você pode ter dores e a única coisa que você tem que fazer é se abrir para o mundo, né? E pedir ajuda, ser humilde, né? E saber que tem as pessoas específicas para te ajudar. Sim. Né? No momento que você mais sentir pronta para isso, né? Hoje, graças a Deus, nós temos muitos profissionais de diversas áreas que estão prontos ali e que estamos preparados para te receber, para entregar o que você precisa. Imagina. Né? Então, já me foi indicado o filme. Falaram pra mim, Carol, você vai amar o filme. Eu também acho. Tem muito a sua cara, assim, né? Dessa entrega do feminino e tal. Eu falei, ai, meu Deus, eu preciso assistir ele com certeza. E é isso, sabe? A gente entender que... Eu sempre falo para os meus pacientes, Márcia, que 50% do tratamento delas depende delas. Não só de mim, tá? Eu vou te ver 1, 2 vezes por semana, até 3 vezes por semana, quando for necessário. Mas se dentro dessas outras 23 horas que eu não estou te vendo, você não fazer as coisas que a gente pedir para fazer, a tarefinha de casa, que eu mando no celular, tá? Imagina. Para nem entregar num papel para falar, ai, Carol, eu perdi o papel. Não, tá no celular, tá? E você gasta 5 minutos para fazer os meus exercícios e olha lá. Tá? Às vezes você gasta menos que isso. Imagina. Entra na sua rotina. Quando elas começam a fazer isso, elas entram dentro dos meus 50% e elas começam a trazer pra mim, né? Tipo, olha, tá dando certo, eu fiz o que você pediu, eu tô super feliz. Aí eu começo já a falar de alta, aí elas falam, não, mas eu não quero ter alta. Deixa eu continuar. Porque a consciência corporal do eu, mulher, né?
da minha sexualidade, do como eu me vejo, tá tão diferente. Sim. E você sabe que tem pacientes que me procuram por causa disso? Ah, jura? Não me procuram porque assim, Carol, eu vi em algum lugar que você trabalha com fisioterapia pélvica, conversei com uma médica, amiga minha, ginecologista e tal, mas eu não tenho incontinência, Carol. Você pode testar. Eu vou pular, eu vou correr, não perco xixi. Aí você fala, tudo bem. Não precisamos tratar só as disfunções urinárias, nós vamos tratar outras partes, né? Carol, eu tô aqui só para eu desenvolver o meu lado, né? Desenvolver a minha musculatura, o meu corpo, o meu feminino, né? Por que não? Por que não? E eu adoro quando isso acontece, sabe? Que elas falam assim, ó, eu vou me sentir muito mais forte. Sabe, eu vou me sentir, eu percebo que a minha energia feminina, ela muda quando eu começo a trabalhar a minha sexualidade. Outro tabu, sexualidade. As pessoas não falam. Que coisa. As pessoas têm medo de expor a sexualidade, as pessoas têm medo de falar pra parceiro o que tá sentindo, como prefere, como não prefere. E quando a gente fala de sexualidade, nós estamos falando da nossa. Pessoal, como eu me olho no espelho, como eu me vejo, né? E quando você começa a trabalhar isso dentro de si, é uma nova mulher que se constrói, é uma nova mulher que se coloca dentro da sociedade, sabe? É uma mulher mais forte dentro da sociedade, dentro do trabalho, sim, né? Sim. Então, eu brinco que a minha área da fisioterapia, ela acaba casando com todos os outros profissionais, com todas as outras áreas da sua vida. Imagina. Sabe? Tanto da área profissional quanto da área pessoal. Afinal, o ser humano é único, né? E aí a gente não precisa ficar separando, né? O que é do pessoal, o que é do profissional, né? Uma das coisas que eu gosto muito de falar para todos os meus pacientes é isso. Você, para mim, é uma pessoa por inteiro. Você, para mim, não é só a região de quadril, só a região pélvica. Você veio para mim para tratar só o quadril. Porém, se você vier para mim e falar assim, olha, mas eu tenho uma dor no joelho, tá relacionado à sua saúde pélvica também, né? Só que eu posso não conseguir tratar o seu joelho naquele momento. Porém, eu sei que você é uma pessoa só. Então, eu tenho colegas para te indicar. Eu tenho pensar na sua atividade física, na sua rotina, porque você dentro de uma atividade física, você está trabalhando tudo, o corpo inteiro. Imagina. Se você não trabalhar a musculatura que é tão essencial, por exemplo, o abdômen, coluna, próprio assoalho pélvico durante o exercício, você fez 90% só de exercício. Pode até te prejudicar, né? Pode te prejudicar. Mais para frente, talvez. Tá? Você pode não ver isso agora, mas mais na frente, mais quando a gente acaba perdendo um pouco do colágeno, impacta. Nós vamos impactar. Carol, tá acabando, olha só. Você viu como passa rápido? É muito gostoso. Tá vendo? Eu também falo que é incrível. Todo mundo tem que ter essa experiência, né, Carol? Todo mundo tem que ter essa experiência, é verdade. Porque assim, a gente... aquilo que eu falei pra você, tá? Quando a gente tá no nosso dia a dia de consultório, é muito difícil a gente pegar o celular, olhar pra ele e fazer um stories. Porque a gente quer estar o tempo todo, não gostei desse, eu vou cancelar e vou regravar. Muita perfeição, hein, Carol? Muita perfeição. E aí a gente acaba não gravando nada. E quando você sente que você começa a conversar, e a coisa flui numa energia tão gostosa que você fala, nossa... Dá pra ficar a tarde inteira aqui, Dá pra ficar a tarde inteira, é verdade. Dá pra gente falar sobre isso muitas vezes. Tem muitos assuntos ainda que a gente precisa abordar, né, Carol? Exato. Carol, e assim como a gente tá indo pra fase final, eu queria saber se você tem alguma sugestão, alguma recomendação, ou mesmo algum pedido para que a gente possa ir pra fase final. Ok. Primeiramente, que dentro da fase de adolescência, né, quando a menina tá ali para menstruar ou já está menstruando, né, que a mãe, ela leve, né, a cuidadora, quem cuida dessa criança, leve ela ao ginecologista, converse com ela sobre o corpo dela. Falar sobre a vida sexual com uma criança, uma adolescente, é algo essencial. Apresentar o corpo dela, o que o corpo dela pode fazer é essencial. A fisioterapia também pode ajudar. Carol, não quero levar no ginecologista, eu quero levar na fisioterapia. Perfeito. Ok, vai para fisioterapia então, tá?
Segunda dica, por favor, bebam água. Beba água. Muita água Tchim, durante o dia. Porque as pacientes, elas vêm com relatos de uma quantidade de água muito pequena no dia a dia. Tá? E as infecções urinárias são muito presentes na mulher. E é algo que, assim, nós tratamos 1, 2, 3, que chega uma hora que começa a ficar muito... A gente já vai ficar muito difícil de tratar. Entendo. Né? Então, bebam água. E o seu corpo vai te agradecer dali 20, 30, 40 anos. Principalmente a saúde pélvica. Imagino. E não tentem, por favor, não tentem fazer coisas em casa que a gente não sabe. Por exemplo, contrair a musculatura do assoalho pélvico parece ser algo muito simples. Não é. Não é. Hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente sobre tensão muscular. A gente acha que tem força. Quando vai ver, a contração é de outras partes do corpo. Interno de coxa, bumbum, barriga e o assoalho pélvico só mexidinha. Quer começar a trabalhar isso mesmo? Né? Não precisa ficar fazendo sessões de fisioterapia pélvica. Vai numa avaliação. Conversa comigo, marca uma avaliação. Eu vou te apresentar várias coisas que podemos utilizar para um fortalecimento pélvico, né? E vou te mostrar o que é fortalecer, o que é relaxar, como trabalhar essa musculatura, porque muitas vezes criam muita frustração em casa. Imagino. E técnica, precisa ser feita a técnica correta, exato. Né, Carol? A questão da técnica é algo muito importante, Márcia, muito importante. Porque quando essa minha paciente, ou minha futura paciente, faz um exercício em casa e ela não consegue realizar o exercício, ela se frustra e pensa, eu não tenho força, eu não consigo, isso não é para mim. Quando na realidade só faltava uma cerejinha ali pra gente terminar de enfeitar esse bolo. Imagina. Então, não façam em casa coisas que a gente pega dicas de internet, pequenas dicas de internet. Faça uma avaliação profunda, conheça o seu corpo. Isso eu acho que é um essencial que eu peço para todas as mulheres que estão assistindo a gente agora. Agende uma sessão. De onde você estiver, do estado, o Brasil inteiro tem fisioterapeutas pélvicas, né? Agenda uma avaliação, conheça o seu corpo. Posso te garantir que você vai se surpreender com o que você é capaz de fazer. E é libertador, né, Carol? Libertador, com certeza. É muito interessante porque realmente às vezes a ginecologista não comenta isso muito a fundo, né? E é importante que a mulher ela precise entender todos esses cenários, né? Principalmente pelo ato sexual também. Eu acredito que às vezes as mulheres são muito frustradas, tensas, porque o ato sexual talvez não seja tão prazeroso. E aí precisa de um especialista também, né? Eu conheci a técnica pelo parto, né? Ser gestante, eu acabei conhecendo. Mas, eu tenho 42 anos, eu conheci quando eu fui ter a Lívia, né? Então, foi muito tarde, eu achei que pra mim foi muito tarde, né? Mesmo que seja um assunto novo, é relevante que a mulher de 50, de 60, de 30, de 20, ela precisa conhecer o corpo, ela precisa saber usar a técnica correta pra melhorar a qualidade de vida, do relacionamento, não é? Eu acho que é muito integrado isso, e às vezes a gente deixa esse assunto como irrelevante, né? E não é, ele é muito relevante, você precisa conhecer e ir a fundo, e uma vez que você conhece a fundo, você começa a ter prazer, né? Prazer é algo que a fisioterapia vai sempre lutar para que você consiga alcançar. Tá? Nós fomos educadas de que mulheres não podem ter prazer. Meu Deus, e o estresse? Né? Também existe essa possibilidade da mulher não ter estresse? Com certeza, né? A gente poderia não ter rugas. Sim, né? Nós poderíamos celulite. Não ter celulite, né? Mas prazer todo mundo deveria ter. E fomos ensinadas de mulheres não têm prazer. Fecha a perninha. Olha a sua postura. Né? Que pena, né? Uma taça de vinho é capaz de relaxar qualquer mulher. Não é. Posso te garantir. Uma taça de vinho às vezes vai deixar mais ansiedade. Então. Tá? E às ou vezes dependência, né, Carol? Ou dependência, é verdade. E aí a gente entra numa outra situação que assim, às vezes a mulher conversa isso com uma outra amiga e ela também passa por essa mesma situação do baixo libido e fala assim, não, amiga, isso é normal. Mas por que com o homem não é normal? Por que quando o homem fala, olha, eu tô com libido baixo, não, você vai procurar isso daí, não tá normal? Por que com a mulher é normal? Concordo. Então a gente precisa pensar nisso,
A gente precisa pensar que nós também temos que ter esse cuidado. Apesar de que a gente, às vezes, se preocupa muito com a nossa saúde em outras partes, esquecemos do mais íntimo nosso, novamente, que é a sexualidade. Que nós, mulheres, somos reprimidas. E quando a gente trabalha a sexualidade, não segura essa mulher para nada. Verdade, olha só. Bom, Carol, foi incrível o nosso bate-papo aqui, foi muito gostoso, muito claro, né? Muito simples, então eu acho que vai contribuir muito, né, para as pessoas que estão nos assistindo, então gratidão, tá? Eu que agradeço pela oportunidade, porque falar sobre fisioterapia pélvica, falar sobre intimidade feminina é algo que abre muito, né, as portas. As mulheres que estão vendo a gente agora vai falar assim, olha só, olha onde eu posso... Por que não? Né? Então, quando a gente começa a falar realmente do poder da mulher, né, da energia que a mulher gera para cuidar de outra mulher, então para mim é uma oportunidade muito linda, muito grande, eu sou muito grata por isso. Tratar de outras mulheres, para mim, vai muito além de dom, sabe? Para mim, eu falo que é o meu estado de prazer, assim, quando eu consigo... Quando elas chegam para mim, Márcia, falando assim, olha, eu consegui o nosso objetivo do prazer... Não tem preço, Não né? tem preço. Eu imagino. Eu literalmente ganho um diamante. Que Eu bom. sempre brinco com todas elas, que todas nós deveríamos ter um diamante nos dedos, né? Porque é isso que nós somos. Então, muito obrigada pela sua oportunidade, eu fiquei muito feliz. Que bom. Olha só, pessoal, quanto de informação você tem aí a respeito de sexualidade, de incontinência urinária, de qualidade de vida e bem-estar. Então, espero que vocês gostem, compartilhem, comentem. Foi muito gostoso esse bate-papo e a gente quer saber de você, né? O que você tá achando aí do nosso TrioCast, combinado? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.